Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui na página 442 aí do nosso livro, tá? Cadeias carbônicas. Para aprender aqui a fazer algumas classificações, tá? Então aqui ele vai começar, né? Classificação das cadeias, né? A cadeia pode ser aberta, fechada. Já começa com esses pontos aqui. Eu vou traçar um paralelo aqui, né? Vou te mostrar depois aqui onde as informações se encontram no seu livro. Mas eu quero fazer isso muito em folha, porque acredito que vai ser mais fácil de você visualizar, tá bom? E depois a gente vem aqui acompanhando no livro, tá? Então, vai ser sempre um comparativo que você vai ter que fazer. Você tem que olhar para sua cadeia e saber fazer algumas classificações, tá? Deixa eu melhorar aqui a luz. Eu acho que vai melhorar, não sei. Ficou um pouquinho mais escuro, mas acho que estava refletindo demais aqui. Então, vamos embora, né? Vou seguindo aqui, ó. Ele fala, ó, as cadeias elas podem ser abertas ou fechadas. Primeira coisa, tá? Então, uma cadeia aberta, vou fazer em bastão, né? Para você aqui visualizar com maior facilidade, né? Isso eu digo que é uma cadeia aberta com 1, 2, 3, 4 carbonos. E essa aqui, esse é um exemplo de uma cadeia fechada com 1, 2, 3, 4 carbonos. Então aqui, 4 carbonos, hidrogênio, 3, 6, 8, 10. Essa aqui é uma cadeia fechada com 4 carbonos, hidrogênios, né? 2, 4, 6, 8. Ela vai ter menos hidrogênio, tá bom? Porque por ser um ciclo, né? Isso para essa mesma quantidade de carbono aqui. Se eu fosse fazer essa cadeia aqui não em bastão, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. 4, 3, 3, 2, 2. É a mesma cadeia com o bastão, né? Então você vai contar 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio, 3, 6, 8, 10. É a mesma cadeia, tá bom? Estou fazendo aqui embaixo minha fórmula molecular, mas não é fórmula molecular que ele quer aqui, né? Se você está com dúvida em contar hidrogênio, em contar carbono, minha sugestão, vá para outro vídeo, porque se eu ficar explicando isso aqui, vai ficar muito longo e eu não quero isso, quero um vídeo curto para você. Só estou mostrando só no primeiro exemplo, tá? Quando for fazer minha cadeia fechada, ela vai ficar assim. Cada carbono faz duas, né? Então esse fez duas. Cada carbono faz 4, esse carbono fez 2. Então ele consegue ter 2 hidrogênios aqui. Esse, 2 hidrogênios. Eita, 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Carbono aqui eu tenho 4. Né? E os hidrogênios, 2, 4, 6, 8. Né? Fiz a minha cadeia fechada. Né? Então aqui eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Eu fiz a mesma cadeia aberta aqui, né? Só que nessa estrutura plana simplificada. E fiz essa cadeia fechada aqui, tá? Então, mesma coisa ali. Só para dar uma contextualizada de leve. Mas eu vou seguir em bastão porque acredito que seja mais fácil de você ver, né? Então aqui eu posso dizer que essa minha cadeia aqui, ela é aberta. E essa cadeia fechada. Fácil de visualizar, né? Tá mais em bastão, fica mais simples ainda. Né? As minhas cadeias, né? Aí ele começa a falar aqui das cadeias, aqui ele segue só falando das abertas, tá? Mas eu vou dar uma misturada aqui. A minha cadeia ela pode ser aberta ou fechada. Eu digo que ela pode ser normal ou ramificada, tá? Uma cadeia normal, você vai ver que ela vai seguir sempre aqui na horizontal. A ramificada, deixa eu escrever aqui. A ramificada, ela vai ter tipo como se fosse raízes, tá vendo? Ó, tenho aqui, ó, minha cadeia na vertical e eu tenho alguns traços na horizontal. Caramba, tenho na horizontal e alguns traços na vertical, tá? Então eu acabei aí falando errado, mas espero que você tenha entendido, ó. É como se fossem ramificações mesmo, né? Então a cadeia ela não está só na horizontal, ela tem alguns traços na vertical, né? Aqui acabou que eu fugi da ideia, né? Porque aqui fiz com 4 átomos de carbono, com 4. Aqui eu fiz 4 e aqui eu acabei expandindo, para você ver como pode ter mais ramificações aqui, ó. Então a minha cadeia ela pode ser aberta, fechada ou normal e ramificada, tá? Vou fazer a normal de novo aqui embaixo para você.
Eu vou fazer uma ramificada aqui para você ver, ó. Pode ter uma ramificação aqui, pode ter uma ramificação ali. Simples de ver, normal ramificada, né? A minha cadeia, ela pode ser, vou falar da homogênea e heterogênea, que é mais fácil, depois eu venho para saturada aqui, que eu vou me alongar um pouquinho. Ela pode ser, minha cadeia, ela pode ser homogênea ou heterogênea, né? Uma cadeia homogênea é aquela cadeia que eu só tenho átomos de carbono ligados ali, tá? Então essa aqui é uma cadeia homogênea. Um exemplo de uma cadeia heterogênea, tá? Um exemplo de uma heterogênea é quando entre carbonos eu tenho um elemento diferente. Então esse cara aqui é homogêneo, esse cara é heterogêneo, porque eu tenho um elemento diferente aqui no meio da cadeia. Esse nitrogênio aqui, ele é um heteroátomo, porque ele tem entre átomos de carbono, caracterizando minha cadeia como heterogênea. Homogênea, homo, de mesmo, hétero, de diferente, tá? Então tem um elemento diferente no meio da cadeia. Homogênea, todos os elementos da cadeia são carbonos, tá? Se o meu átomo não estiver no meio da cadeia, aqui eu passo a ter uma cadeia homogênea. Então esse cara aqui é homogêneo. Repare, o oxigênio não está entre carbonos, é diferente, né? Se eu faço isso aqui, ó, o nitrogênio não está entre carbonos, então a minha cadeia é homogênea. Ele tem que estar entre carbonos para ser isso aqui, né? Então, à medida que eu coloco um nitrogênio aqui e carbono nas duas pontas, vou botar até um carbono aqui numa terceira. Cara, esse cara aqui é heterogêneo, essa cadeia é heterogênea, porque o meu nitrogênio está entre carbonos. Aqui ele não está entre carbonos, eu tenho um carbono aqui e esse carbono se liga ao nitrogênio. Então essa cadeia é homogênea, essa cadeia é heterogênea, né? Se eu coloco um carbono nessa ponta aqui, ó, pô, beleza. Aí eu tenho que matar uma ligação aqui, porque o nitrogênio só faz 3, tá? Ah, tranquilo, então eu tenho um carbono aqui fazendo dupla com ele e tem um carbono fazendo uma simples. Isso vai caracterizar essa cadeia agora como heterogênea, porque eu tenho um átomo diferente do carbono no meio da cadeia. Ou posso dizer que tem um átomo entre carbonos, um átomo que não seja o carbono, né? Então, no caso, o nitrogênio está entre carbonos, classificando, então, essa minha cadeia como heterogênea, tá? Aí eu vou ter aqui a saturada e insaturada, né? Isso aqui, né, você tem duas formas aí de visualizar. Ou você decora, ou você visualiza, né? Decorar, né? Saturada, ligação simples. Insaturada, eu vou ter ligações duplas. Posso ter ligações triplas, né? Posso ter duas ligações duplas ali, ó, na cadeia. Isso é ser insaturado. Saturada, só ligação simples, tá? Essa é uma forma de você decorar isso daqui, né? Outra forma de você entender isso é que a saturação, ela está relacionada à quantidade de hidrogênios. Tá? Então vou pegar aqui, vou refazer essa cadeia aqui embaixo. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, esse. Que aqui eu deixei 3 aqui, pode te embolar. Então vamos observar essas duas cadeias aqui. Essa cadeia aqui, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E hidrogênio 3, 6, 8, 10. Essa cadeia aqui, ó, com 4 átomos de carbono também, ela tem saturação, tá vendo? Então, quando eu for contar hidrogênio, eu vou dizer que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Esse carbono se ligou 2 para cá e uma para cima. Então, ele se ligou 3, tendo agora um hidrogênio aqui. Essa pontinha aqui se ligou 2 vezes para cá, logo ele vai ter 2 hidrogênios aqui. Tá? Então, aqui eu tenho 3, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu tiver dupla, eu tenho menos hidrogênio. Quando eu tiver só simples, eu tenho mais hidrogênio. Então, eu digo que essa aqui está... Não vou fazer setinha para não perder muito tempo. Saturada. Saturada, cheia. Cheia de quem? Hidrogênio. Essa aqui está insaturada. Tá? Insaturada de quê? Insaturada de hidrogênio. Tá? Ligações duplas, ligações triplas, né? Duas duplas, né? Elas terão menos hidrogênio do que as ligações simples. Tá? Então, eu tenho aqui, vamos falar das classificações de novo, rapidinho, ó. A minha cadeia, ela pode ser aberta ou fechada.
Agora vamos pro seu livro. Ó, ele fala até disso aqui, ó, cadeia aberta e fechada. Aí ele vem só nas abertas, né? Aí ele fala, a sua cadeia ela pode ser normal ou ramificada, tá? Ramificada, quando ela tiver aquelas ramificações para baixo, tá vendo? Ele não dá nem bastão aqui para você, ó. Né? Isso aqui em bastão ficaria assim, ó. 3 átomos de carbono e uma ramificação para cima. Essa aqui, ó. 1, 2. Opa, não, tá errado. A minha ramificação está aqui. Então tem 1, 2, 3 átomos de carbono, né? Aqui no meu segundo carbono eu vou ter essa ramificação. Isso aqui é uma função orgânica que a gente vai aprender lá na frente, tá? Mas a minha ramificação é isso aqui. Tá? Então, de novo, né? Pode ser aberta, fechada, pode ser normal, ramificada, ela pode ser saturada, onde só tem ligação simples, ou insaturada, onde eu tenho duplas ou triplas, né? E ela pode ser homogênea e heterogênea. Homogênea, só tem átomos de carbono aqui, ó. Ó, isso aqui é homogêneo, ele não está entre carbonos, tá vendo? Ele está entre hidrogênio e carbono. Então ele é homogêneo. Heterogênea, você vai ter um elemento diferente do carbono no meio da cadeia. No caso é esse cara aqui, nosso heteroátomo. Ou você pode dizer que você tem um elemento entre carbonos. É um elemento diferente do carbono entre carbonos. Então o oxigênio está entre 2 carbonos, ele deixa a minha cadeia heterogênea. Ó, o meu polegar de ok aí, ó. Tá? Cadeia ela pode ser fechada, né? E ele segue aqui, tá? Cadeias fechadas e não aromáticas. Isso é importante, né? A gente vai chegar lá no aromático, tá? Aí minha cadeia fechada, ela pode ser uma cadeia normal, né? Ou ela pode ser mista, né? Ramificada. Ó, então eu tenho uma cadeia ramificada aqui. Essa minha cadeia fechada, ela pode ser saturada, sua ligação simples, ou ela pode ser uma cadeia insaturada, tá? Ela pode ser homocíclica ou heterocíclica, né? Homocíclica, ela só tem carbono na cadeia, no ciclo, ó. Heterocíclica, no ciclo ela tem um cara diferente do carbono. Tranquilo, né? E aí nós vamos vir aqui para as cadeias aromáticas, né? O aromático, você pode decorar de cara, por exemplo, benzeno. Então, ó, esse cara aqui, você vai dizer que ele é um aromático, tá? Diferente disso aqui, que é uma cadeia fechada. Só um minutinho para eu fechar a janela aqui. Eu sou péssimo com edição. E o vizinho fazendo barulho. Peço desculpas aí, mas parece que a galinha chorou, né? Porque o vendedor de ovo tá aí na rua. Aí temos aqui então, ó, o aromático, que é esse cara, é o benzeno. Você pode decorar ele, né? Você vai ver muitos aromáticos aí, vai ver muito esse cara, tá? E você tem esse cara aqui que é só uma cadeia fechada. Não é aromático isso aqui, é uma cadeia fechada. Outros tipos de aromáticos, né? Vamos dar uma olhadinha, ó. O benzeno, naftaleno, tá vendo? Naftaleno é como se fossem 2 benzenos grudados, tá vendo? Ele te mostra aqui dessa maneira, né? Que eu já vou explicar esse carinha aqui com esse círculo no meio, que é a nossa ressonância, tá? Mas o que você tem que sacar, esse cara é um aromático, esse não. Uma forma de você ver que ele é um aromático é por essa regra de Huckel aqui, tá? Regra de Huckel, ele fala o seguinte: quando você aplicar essa fórmula, 4n mais 2 igual a número de elétrons π, se a conta der um número inteiro, é um aromático. Se der um número quebrado, não é um aromático, é só uma cadeia fechada, tá? Então, vamos entender aqui a π, ó. Vou fazer o meu aromático aqui, né? Falei que ele é um aromático já, mas eu quero ter certeza se realmente ele é. O que eu falo isso aqui para mim, ó. 4n mais 2 igual a números de ligação π. Só vou colocar o π. Números de elétrons da ligação π, tá? A ligação π é onde tem dupla, né? Então eu tenho 1, 2, 3 ligações, né? Só que nessa ligação aqui eu tenho 2 elétrons envolvidos, ó. Um desse, um desse. Nessa ligação π, um desse elétron, um desse elétron, tá? Eu, nessa ligação, eu tenho 2 elétrons também. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons π. Então, eu vou vir 4n mais 2 igual a 6. Né? 4n, esse cara está somando, passa subtraindo. Deu 4 essa continha. Esse cara está multiplicando, vou jogar ele para cá dividindo. Isso aqui vai dar 1. É um número inteiro. Se ele for inteiro, posso afirmar que esse cara é um aromático. Tá? Um outro exemplo que ele traça aqui para você, eu já vou sinalizar ele para você no seu livro, é isso aqui. Vamos ver se esse cara é um aromático.
segundo a regra de Huckel, 4n mais 2 vai ser igual ao número de elétrons π. Né? Então aqui olhando, tenho duas ligações π, e os elétrons envolvidos nessa ligação? 1, 2, 3, 4 elétrons, uma ligação π. Então isso vai ficar 4n mais 2 igual a 1, 2, 3, 4. 4n igual a 4, ele está somando, ele passa subtraindo. Então vai ficar n igual 4 menos 2, 2. Esse cara está multiplicando, passa dividindo, né? Isso aqui vai dar 1,5, né? 1 sobre 2, né? Que vai dar meio, vai dar 0,5. Isso não é um número inteiro. Se isso não é um número inteiro, não é um aromático. De novo, eu estou vendo quando ele é um aromático, né? Então isso aqui foi para fazer desse cara, para ver se ele era um aromático. O número deu inteiro, posso dizer que ele é um aromático. Esse cara aqui, fui ver se ele era um aromático, usei minha fórmula, o número deu quebrado, então ele não é um aromático, ele é só um ciclo, tá? Então ó, ele está dando aqui para você o mesmo carinho, ó, deu 0,5, tá? Não é um aromático. E esse cara aqui é um aromático, porque ele deu 1, né? Olha o nosso naftaleno aqui, ó. Quando você for contar a quantidade dos elétrons π, ó, cada ligação tem 2 elétrons, 2, 4, 6, 8, 10, né? Então ele fez 4n mais 2 igual a 10, tá? E aí n acha 2, é um número inteiro, então esse cara aqui é um aromático, tá bom? Só explicar a aromaticidade aqui, né? Que é esse esqueminha aqui, tá? Ele vai sofrer um processo chamado ressonância, né? Quando você vê esse nosso aromático aqui, os elétrons, né? A dupla, ela vai saltando de lugar. Então, eu posso escrever isso assim. Aqui. Ou assim, né? É a mesma coisa, né? Só que essa dupla, aqui nesse aqui eu tenho a dupla, ó, aqui eu tenho simples. Aqui eu tinha simples, aqui eu tenho dupla, né? O segredo aqui é o seguinte, né? As duplas aqui, elas serão sempre alternadas, ó. Dupla, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, sempre. Dupla simples, dupla simples. Então você vai ter uma dupla, logo em seguida uma ligação simples. Depois uma dupla novamente, depois uma simples, né? Esse fenômeno é chamado de ressonância, ou seja, a ligação ela está em movimento, né? Então eu posso dizer que aqui dentro eu tenho ligações que estão se movimentando, as ligações estão andando aqui em movimento, sofrendo ressonância. Então, como elas estão em movimento, você também pode escrever isso assim, ó, uma bola no meio. Aí aqui está sinalizado que eu tenho duplas aqui alternadas se movimentando constantemente, sofrendo esse processo de ressonância, tá bom? Por isso que você pode escrever assim também, tá? Ou você pode escrever carbonos e hidrogênios ali simbolizando as duplas e as ligações simples também, tá bom? Peço que você faça as questões do seu livro e tamo junto sempre.